E nós estamos de volta já falando de um dos principais assuntos do dia, o confronto entre Corinthians e Fluminense, que acontece logo mais às 9h30 da noite lá em Itaquera. E a gente quer a sua opinião sobre esse duelo através da nossa enquete. Para você que nos acompanha aí do outro lado da telinha, qual vai ser o resultado do jogo entre Corinthians e Fluminense pela Sul-Americana? Da vitória do Corinthians, empate ou o Fluminense leva? Entre no site gazetesportiva.com, vote lá na enquete, hashtag Gazeta Esportiva nas redes sociais, que a gente coloca o seu comentário ao vivo aqui no programa. E também você tem pelo WhatsApp, mande um vídeo pra gente de até 10 segundinhos com o seu nome, sua cidade, no 99479-1633, 99479-1633, dando a sua opinião. Boa noite, mestre Alberto Helena Júnior. Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Michele. Boa noite, mestre. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Apesar dos resultados ruins, eu gostava muito do jeito de Fluminense jogar. E acho que, embora o Oswaldo Oliveira esteja assistindo a partida, vai ser um novo técnico, uma outra característica, o Fluminense ainda vai manter o estilo de jogo. Agora, São Fernando Diniz, não sei se vai ter a mesma força, né? Eu acho que o Corinthians é favorito. Dá Corinthians. Dá Corinthians. É muito provável que dê. O Corinthians joga em casa, está mais organizado, sem problemas, né? Sem crise. E o Fluminense ficou aí à deriva. Agora não sabe se segue o padrão do Fernando Diniz, se não segue. Fecha o Ô, time. mestre, aliás, Fernando Diniz é o convidado do Mesa Redonda deste domingo. Neste domingo, então, teremos um super convidado. E, mestre, o que você acha do Oswaldo de Oliveira, ele assumir o clube só depois do jogo com o Corinthians? Mas é mais ou menos natural isso. O treinador chega, está lá já acontecendo as coisas, né? O calendário não permite que seja diferente, porque é um jogo dia sim, dia não. Ele tem que chegar, sentar, olhar lá, escolher, abrir as gavetas e começar a trabalhar. Ele não vai no dia seguinte já botar o time para jogar. Tá vendo? As pessoas são muito atrapalhadas, só eu que já boto o mestre subscrevendo aquilo que eu disse ontem, que você não concordou, eu adoro. Ela tenta criar uma fumacinha para ver, e o senhor nem sabe o que eu disse. E aí ele acaba dizendo a mesma coisa. Eu acho que é o seguinte, você recebeu a incumbência, assume a bronca. Já vai lá, porque o que adianta ele ir para um jogo com o Corinthians ou na segunda-feira? Não, porque isso é fazer espuma. Fazer fumaça. Se ele tem capacidade para mudar alguma coisa de um dia para o outro, ok, mas não é o caso. Muitas vezes é bom realmente esperar um pouquinho, observar melhor para daí tomar as decisões. Nossa. O time já está preparado, que ele vai chegar e vai falar o quê para mudar? Vai falar o quê? Bora, galera, vamos lá, vamos... Bom, enfim. Não, também é isso aí, mais ou menos isso, porque... O treinador brasileiro... Mais ou menos, bora. Vamos lá, galera. Força! Vamos falar a verdade, que grande mudança eles fazem. Mas não é bem o estilo. Dá para fazer muita mudança. Vamos seguir? Vamos direto para o palco dessa partida com o repórter Jonas Campos, que tem todas as informações sobre esse jogaço entre Corinthians e Fluminense pela Sul-Americana. Boa noite, Jonas. Fala, Michele, muito boa noite a você, ao Celso Cardoso, ao mestre Alberto Helena. Uma friaca danada aqui em Itaquera, viu, Michele? 15 graus aqui, pelo que a gente viu aqui nos nossos celulares, mas expectativa pelo menos de calor humano hoje, já que 30 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada. A torcida marcará presença ali, ó, na Arena de Itaquera, hoje. Aqui ao fundo, o setor leste da arena, aqui na nossa entrada ao vivo. 30 mil ingressos vendidos de forma antecipada para esse jogo decisivo. É Corinthians e Fluminense, a bola rola 9h30 da noite, mas o Gazeta Esportiva já abre os trabalhos aqui em frente à Arena de Itaquera. E essa galera, claro, vem empurrar um Corinthians que vive grande fase, invicto desde a parada para a Copa América, já é 6º colocado no Campeonato Brasileiro e na Copa Sul-Americana vem firme e forte, né? Já passou pelo Racing da Argentina na primeira fase, o Deportivo Lara da Venezuela, depois venceu o Montevideo Wanderers e agora encara um Fluminense que passou bem pelo Peñarol do Uruguai nas oitavas de final, mas que na verdade a gente estava até falando disso, vive um momento bastante conturbado, entrou na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Fernando Diniz, nosso convidado do próximo domingo no Mesa Redonda, foi demitido na manhã da última segunda-feira. Oswaldo de Oliveira já contratado, mas sem assumir o time hoje. Quem comanda o Flusão hoje contra o Corinthians é o interino
Marcão. E fica a dúvida do lado do Corinthians, né? O que esperar desse Fluminense, né? Já que vinha jogando com a filosofia do Fernando Diniz, o futebol pra frente, buscando gol a todo momento, se arriscando mais do que o normal, né? Fica a dúvida, como é que será que agora, sem o Diniz, esse Fluminense vai vir a campo hoje para esse duelo decisivo das quartas de final, jogo de ida da Sul-Americana? O Cássio, em entrevista coletiva, falou justamente sobre isso na coletiva ontem no CT Joaquim Grava. Fala aí, Cássio. Pelo fato de chegar numa quartas de final de Sul-Americana, o time tem qualidade. Eu acho que é um time, uma equipe que, se for ver alguns jogos, oscilou um pouco, mas está numa quartas de final. Um time que chegou com total mérito e nós temos que estar preparado e concentrado para fazer um grande jogo. Não é porque, de repente, eles não estão num momento tão bom que eles vão baixar a guarda. Como eu falei antes, ali num jogo desses, eles vão querer dar um respaldo o mais rápido possível, já tem um novo treinador, então eu acho que eles vão querer fazer uma grande partida. Nós, como Corinthians, temos que nos manter fortes dentro de casa, independente do que aconteça, se eles estivessem numa fase excelente ou numa fase, de repente, não tão boa, nós temos que pensar em nós, em fazer um grande jogo e conseguir um bom resultado em casa. Aí o Cássio, que hoje volta ao time, né? Não atuou na última partida pelo Campeonato Brasileiro, porque estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Na vitória aqui mesmo em Itaquera sobre o Botafogo por 2-0. Ele volta ao time, mas daqui a pouco a gente fala das duas equipes. Corinthians e Fluminense devem ter novidades hoje, mas o fato é que o Coringão vive uma fase boa demais, como eu disse, invicto desde a parada para a Copa América. São 9 jogos com 6 vitórias, 3 empates, nenhuma derrota, o Corinthians defendendo essa invencibilidade. E o Cássio falou justamente sobre isso, sobre essa grande fase que o Corinthians vive. Olha só. A gente está numa fase boa, está conseguindo os resultados, está jogando um bom futebol, está sendo bem consistente, mas tem que continuar. A gente não pode se acomodar, tem que ter a ambição de ser melhor a cada dia, mas a gente vê isso e fica feliz porque esse bom resultado se vê nos treinamentos, vê muitas vezes jogadores que não vêm jogando, jogadores que têm poucas oportunidades, mas o nível de treinamento muito alto, a concentração, o entendimento. A gente vê jogadores que não são convocados, estando presentes no vestiário em dia de jogo, tão comprometidos com o trabalho. Eu acho que isso, em certas circunstâncias, fazem a diferença de a equipe chegar bem lá na frente ou ficar para trás. E olha, além de comemorar a boa fase do time, o torcedor corintiano que busca, né, comemorar pela primeira vez na história o título da Copa Sul-Americana, pode apostar também em energias, né, que vêm de fora, né, coincidências do futebol. A gente sabe que coisas estranhas acontecem no futebol e a Sul-Americana que o Corinthians vai disputando na atual temporada tem muita coisa em comum com a Libertadores de 2012, que o Corinthians acabou conquistando também de forma inédita e de maneira invicta. Pois é, né? Toda a energia positiva vale, ainda mais na busca por um título inédito na história do Corinthians. O Cássio não tem esse título, o Corinthians não tem esse título, enfim, a torcida doida e empolgada para comemorar o título da Copa Sul-Americana. Daqui a pouquinho, então, Michele, amigos do Gazeta Esportiva, voltamos aqui de Itaquera para falar das duas equipes que devem vir com novidades para esse duelo de ida das quartas de final da Sul-Americana. Eu volto com vocês aí no estúdio. Jonas Campos, perguntar para você, você acredita nessas coincidências ou não? Olha, Michele, eu respeito muito, viu? A gente sabe que no futebol é bom respeitar, né, essas coisas, coincidências, envolvendo energia ainda, mas eu acho que, de modo geral, a coisa se define ali, ó. Dentro de campo, claro, toda energia positiva, como eu disse, é sempre muito bem-vinda, mas a história é escrita mesmo ali, ó, dentro das 4 linhas, Michele. Valeu, meu querido. Daqui a pouquinho o Jonas Campos volta com mais informações para vocês. E aí, Celso, você acredita? Haja criatividade para buscar todas essas coincidências. Ué, mas você que é o homem do caderninho. Não, tudo bem, eu sei, mas né, buscar que empatou o primeiro jogo, nas quartas de final era um adversário carioca. Só que aí já vai miar nas semifinais. Porque nas semifinais de 2012 também era um adversário brasileiro, no caso o Santos. Sim. Agora vai ser um equatoriano, Independente del Valle. Sim. Ah, mas alguém pode lembrar, mas só que na Libertadores de 2012, o adversário das oitavas era um time equatoriano, o Emelec. Tá vendo? Tá vendo? Afinal, não sei, sei lá, gente, olha. São muitas conjecturas. São muitas conjecturas, eu acho que na verdade
isso pode deixar mais otimista o torcedor. Eu considero o Corinthians favorito, independentemente dessas coincidências. O caminho corintiano é bom, é um time também eficiente em mata-mata. O Fábio Carille tem um aproveitamento fantástico em mata-mata. E os adversários que o Corinthians tem pela frente, convenhamos, né? Até a final, seja o Fluminense agora, chega o Independente Del Valle, que já foi campeão uma vez, vice-campeão uma vez da Libertadores, mas é um caminho tranquilo. O meu saudoso e querido amigo Ciro Monteiro, o maior intérprete de samba que esse país já produziu, ele costumava entrar num recinto e, ao cumprimentar as pessoas, ele dizia o seguinte: bença para quem é de bença, saravá para quem é de saravá. Quer dizer, sabe, tudo pode acontecer, não tem nada. A lógica é o Corinthians ter uma atuação melhor do que o do Emelec. Sem dúvida. Eu não me lembro da frase também em espanhol. Eu não creio em las brujas. Pero que las hay. Se las hay, hay. Eu não creio nas bruxas, mas que elas existem, elas existem. Eu estou aqui para provar. Não creio em brujas, pero que las hay, hay. Viu? Olha a pronúncia, Celso. Por favor, tem que fazer o sotaque. É que eu tenho um sotaque argentino, do noroeste da Argentina. Tá. Entendi. Choro, creio las brujas, pero é isso. Tá bom. Olha, você participou do programa com a gente pela hashtag Gazeta Esportiva. Vamos ver alguns comentários que chegaram para nós? Renato, vitória do meu grande Corinthians, 4-0, fora o show, né, Renatão? Quem mais? Igor, 4-0 também, todo mundo apostando em 4-0, tadinho do Fluminense. O Carlos, na minha opinião, o Corinthians é favorito sim, vai ser campeão. Tem mais? Sandro, aposto no Fluminense, opa, 2-1. Beleza, mas hoje dá Corinthians, até porque a pausa para a Copa América foi boa para o Corinthians. Deixa eu falar uma coisa, depois eu falo. Vamos fazer contato mais uma vez com o Jonas Campos, pai do Martinho, lá em Itaquera, para saber como que as duas equipes vão entrar em campo. Fala, Jonão. Oi, Michele, é isso, ó. Falamos aqui de Itaquera novamente, ó, o telão já está ligado lá, mas a movimentação ainda é tranquila, né? O jogo só 9h30, então a torcida vai chegando aos poucos aqui na arena. E falando das equipes que você citou aí, duas equipes que devem vir com novidades para o jogo de hoje. O Corinthians, por exemplo, já tem 3 mudanças confirmadas em relação ao jogo do último fim de semana contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Cássio, Danilo Avelar, que cumpriram suspensão, voltam ao time agora na Sul-Americana. E o Cleison também retorna à equipe na vaga do Everaldo, que não pode jogar essa competição sul-americana justamente porque já defendeu o Fluminense. Além dele, o Bruno Mendes, zagueiro, reserva hoje do Corinthians, também não pode atuar na Sul-Americana porque já defendeu o Montevideo Wanderers. E aí ficam duas dúvidas nessa equipe do Fábio Carille. A gente coloca agora o provável Corinthians aí na tela do Gazeta Esportiva com essas duas dúvidas do time. Olha só. O Corinthians deve vir a campo com Cássio no gol, Fagner, Manuel, Gil e Danilo Avelar, Gabriel, Júnior Urso, Pedrinho, Matheus Vital ou Sornossa e Cleison no meio-campo. Na frente, Wagner Love ou Bozelli. O técnico é Fábio Carille. Aí essa dúvida, então, do meio armador, né? Se joga o Vital ou o Sornossa. E lá na frente, na referência do ataque, o Bocelli vem muito bem, mas o Love, teoricamente, é o titular. Também fica essa dúvida. O meu palpite é que hoje jogam Vital na armação das jogadas como uma das novidades do time. E lá na frente, o Wagner Love como a referência do ataque. Do outro lado, o Fluminense sem Fernando Diniz, né? Como a gente já falou bastante no programa de hoje, demitido na manhã da última segunda-feira. O Fluminense que já contratou o Oswaldo de Oliveira, mas hoje vai com o interino Marcão no comando. Ele já até recebeu uns conselhos do OO, né? Do Oswaldo de Oliveira, que acompanhou o treino de ontem nas Laranjeiras, o treino do Fluminense. Deu umas dicas e a tendência é que o Fluminense também venha com novidades, com um time mais experiente. Por exemplo, a entrada do Nenê pode acontecer na vaga do João Pedro, jovem centroavante. O Fluminense, portanto, podendo ter uma equipe mais preenchida no meio-campo, contando com a experiência do Nenê. Já tem o Ganso também confirmado como titular. Então o Fluminense pode sim ter novidades. Lembrando que o Flu não conta com o centroavante Pedro, com problema muscular no departamento médico. O zagueiro e capitão Digão
também é dúvida, está com um problema na panturrilha, deve fazer o famoso teste do vestiário para saber se joga ou não. Enfim, a gente coloca agora então o provável Flu na tela do Gazeta Esportiva. O Fluminense poderá vir a campo com Muriel no gol, Igor Julião, Nino, Digão ou Frazan e Caio Henrique na defesa. O meio-campo formado por Alain, Ganso, Daniel, Nenê e Marcos Paulo. Na frente, Ione Gonzalez. O técnico interino é Marcão. É isso, Michele, Celso, Alberto e Helena Júnior. Hoje é só o primeiro jogo, mas uma informação interessante para encerrar aqui nossa participação diretamente de Itaquera. A equipe que avançar para a semifinal da Copa Sul-Americana, além de conseguir a vaga, claro, leva também uma bolada de $800 mil na cotação atual, equivalente a 3,2 milhões de reais. Então tá bom, né? Além de ganhar uma vaguinha nessa competição, né? Corinthians buscando esse título inédito, o Fluminense também. O time que passar ganha também essa boa bolada, enriquecendo aí os cofres do clube. Michele, eu volto com vocês e amanhã matéria completíssima desse jogo no Gazeta Esportiva. Combinado? Combinado, Jonas. Muito obrigado. Jonas, bem jornalista, né? Com o bloquinho ali na mão. Jornalista raiz, né? Tá. Olha, pessoal, o Jonas mostrou que o Cássio deve ser o titular do Corinthians hoje e se isso for confirmado mesmo, que é muito provável, o goleiro do Timão, mestre, vai passar o Marcelinho Carioca e vai atingir uma marca histórica, igualar os recordes de mais participações em jogos de torneios internacionais com a camisa do Corinthians, feito que hoje é do Ricardinho. Então, olha só, vamos colocar na tela aqui, ó. O Cássio tem 56 jogos. 56 jogos em torneios internacionais. 40 pela Libertadores, 12 pela Sul-Americana, 2 pela Recopa e 2 pelo Mundial de Clubes. O Marcelinho tem 56 jogos, 31 pela Libertadores, 8 pela antiga Copa Conmebol, 4 também pela extinta Copa Mercosul e 4 pelo Mundial da FIFA em 2000. Já o recordista Ricardinho tem 57 jogos, 31 pela Liberta, 8 pela Conmebol, 13 pela Mercosul e 4 pelo Mundial. E se não acontecer nenhum imprevisto, o Cássio vai se isolar na liderança dessa lista no jogo de volta lá no Rio de Janeiro na semana que vem. O goleirão definitivamente está escrevendo o nome entre os maiores jogadores da história do Corinthians, não é? E não é só por participação, mas também por efetividade. Né? Na Libertadores de 2012 ele teve papel importante. Quem não vai ser... É inesquecível aquela defesa que ele fez no chute do Diego Souza no começo do segundo tempo aqui no Pacaembu, o Corinthians empatou 0-0 lá com o Vasco, e se tomasse um gol ali do Vasco, teria que fazer 2. Sim. E no Mundial de Clubes da FIFA, aquela final contra o Chelsea, ele só faltou fazer chover. Acho que ele fez chover, viu? Não, porque não choveu. Porque, gente, ele foi o melhor, né? Foi o melhor, fantástico. O Cássio é o grande ídolo da torcida corintiana, da Fiel, até nesta época, né? E merece, porque ele realmente é uma figura carismática. Né? Mito, Cássio é um mito. Mito. É um mito. Ele não sabe sair do gol, ele não sabe trabalhar com o pé, mas embaixo do gol é um Ele defende, ele sabe fazer o que ele tem que fazer mesmo ali, né? Pelo menos isso daí ele faz.